como a gente faz para secar a barriga? Meu Deus, como eu recebo essa pergunta. Tadi, olha só, o que que eu tomo, qual que é o chá, qual que é o exercício, o que que eu faço porque eu quero perder medida de barriga, né? Gente, não tem uma coisa única que vai te dar mais resultado para queima de barriga do que o conjunto do corpo inteiro. Eu falo muito isso a respeito do equilíbrio. Não existe um chá, não existe só um exercício, não existe só um alimento, existe um conjunto de uma alimentação saudável que vai fazer sim você perder medida de cintura, de abdômen, da famosa barriga. Porque o que acontece? Existem coisas operacionais que eu chamo, como talvez fazer um exercício muito voltado abdominal, a um oblíquo para pegar a parte do lado, que vai sim potencializar esse processo, né? Porém, tudo é feito no equilíbrio da obra. O nosso corpo, gente, ele é perfeito pelo completo que ele é. Então, minha pergunta, quanto de água você consome todos os dias para que o teu corpo tenha uma hidratação suficiente para ter energia para continuar? Quais são os alimentos que você está ingerindo todos os dias? Qual é o ritmo de atividade física que você tem? Quando você entender que é um conjunto, você naturalmente vai perder medida de barriga. Então, não é isolado. E quando a gente tem esse entendimento que o nosso organismo ele é muito sábio, que tudo é feito no completo, no todo, que não somos partes isoladas, fica muito mais fácil o entendimento de como a gente vai perder essa barriga que tanto te incomoda. Primeiro passo para a gente entender, eu falei do consumo de água porque é a primeira coisa fundamental. Mas vamos pensar primeiro em alimentação. Quanto você está ingerindo hoje de alimentos que trazem o nutriente que você precisa e potencializa o processo de emagrecimento? Porque se você quer perder barriga, significa que tem uma gordura ali que não deveria estar e que faz com que te incomode, esteticamente falando, né? Então, quais são os alimentos? Será que não tem muita coisa que você sabe que precisa substituir, que você não consegue? Desde o pão do café da manhã, para uma fruta, para um ovo. Quais são os alimentos que você coloca que não precisa estar? Quais são os que você precisaria estar consumindo e você não consome? Porque o primeiro passo do processo de emagrecimento eu falo muito da substituição e da inclusão, para depois você retirar. Se você não tem o hábito de fruta, comece a incluir fruta na sua alimentação. Se você não tem o hábito da verdura, da salada, inclua isso na sua alimentação. Quando você já conseguiu incluir tudo que é de bom para o teu organismo, a gente começa a substituir. Como isso? Vamos parar para pensar. Você consome hoje um arroz branco, um arroz integral, a gente troca, né? Melhor, tira o arroz branco e coloca o arroz integral, ficou melhor assim, né? O que a gente faz isso? A gente substitui por algo melhor. Então, se você tem o hábito de usar gorduras que não são boas no teu processo de emagrecimento, pense, quais são as 4 gorduras muito boas que a gente tem? Óleo de coco, manteiga, óleo extra virgem, que é o óleo frio que a gente faz, e a banha de porco. Quando você inclui essas 4 gorduras e você tira o óleo de soja, você coloca o quê? Uma gordura de boa qualidade que é sim importante no processo de emagrecimento. Vamos pensar nas farinhas. Quais são as farinhas que você usa? Talvez a farinha de trigo, a farinha branca. O que a gente pode fazer? Uma farinha de arroz, a gente pode colocar uma mandioca, a gente pode colocar uma farinha de milho, a gente pode colocar aveia, que é uma das melhores farinhas que a gente tem, a gente pode colocar uma quinoa. Quais são os grãos que a gente pode incluir? E substituir por grãos que não são tão bons no nosso processo. Quando você fizer isso, naturalmente, eu te garanto, pega a fita métrica, mede o seu abdômen, depois você me conta quanto que você já perdeu de gordura abdominal. E isso estou falando no primeiro quadrante, que é a alimentação. Vamos parar para pensar no exercício. Você não tem o hábito de fazer nada. Se você inicia um processo de caminhar, daqui a pouco você muda esse caminhar, muda de fase e está numa corrida. Daqui a pouco você complementa com uma musculação, daqui a pouco você está praticando uma outra coisa em casa, está dançando com o filho, você colocou atividade física. Opa, chegou num ponto que você vai focar no abdominal para fazer uma coisa bem direcionada para a parte da cintura. Aí sim você vai chegar no corpo que você deseja, na cintura que você considera ideal para colocar aquela roupa e ficar tudo perfeito para o nosso projeto aí, verão, inverno, outono, qual é a estação do ano que faça sentido para você. Então, olha só, eu tô falando num conjunto. Eu não tô falando você tem que fazer abdominal. Não, você tem que fazer atividade física. Se você não faz nada, não comece por aquilo que é mais difícil.
Comece por uma caminhada que é mais fácil, depois inclua a corrida, inclua atividade que faça sentido. Às vezes não é uma academia, é um pilates, é uma aula de dança, é andar de bicicleta, não importa o que seja, mas quando você inclui isso, você vai aumentando a fase, aumentando a resistência, aumentando o fôlego e depois você faz o abdominal com muita tranquilidade. Agora, se de cara você, eu vou sentar e vou fazer abdominal, será realmente que você vai fazer? Ou vai fazer um dia e nunca mais? Não é assim que funciona, é a consistência que garante o resultado que você precisa. Então, se você realmente quer ter a barriga perfeita, pronta para o verão que tá chegando, para colocar aquele biquíni, para colocar aquele cropped, deixar aparecendo, faça a transformação completa, o giro 360 na sua vida, que eu garanto que você vai conquistar realmente essa barriga que você tanto sonha, que faz tanto sentido para você, porque a autoestima, gente, é amor próprio. E quando a gente tem amor próprio, tudo acontece aí na nossa vida. Então, meu nome é Johnny Dias, sou Life Coach, especializada no processo de emagrecimento, e eu tô aqui para contar que eu perdi 20 quilos, perdi muita medida de barriga fazendo isso aqui, ó, 360, mudança na vida realmente. Então, se fez sentido, compartilhe aqui comigo quais dessas atitudes você vai iniciar hoje para que você realmente chegue à barriga que você tanto deseja. Um beijão!